Vindo em momentos opostos, mas com o mesmo objetivo na competição, Guarani e Criciúma entraram em campo na noite de ontem sob um forte calor em Campinas. E o oportunismo de uma equipe que vinha de 3 vitórias consecutivas se sobressaiu à impaciência de um time que já não vencia há 5 rodadas. Logo aos 14 minutos, Felipe Mateus cobrou escanteio na área e Arilson apareceu sozinho para abrir o placar no Brinco de Ouro. Jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Contra um Criciúma bem postado defensivamente, o Guarani tentava incomodar de 2 maneiras. Ou em chutes de longa distância, ou em bolas levantadas na área. Peça importante do Tigre no primeiro tempo, Felipe Mateus tentou surpreender Pegorari e por pouco não ampliou para os visitantes. Antes do intervalo, o Bugre ainda teve uma ótima oportunidade com Henderson, que chutou da entrada da área e viu a bola passar raspando a trave de Gustavo. Ansiedade, que de acordo com Humberto Louser, acabou atrapalhando a equipe da casa. Então você cria expectativa, você aumenta a responsabilidade. A partir dali, você começa a gerar uma ansiedade. Certo? Além da ansiedade por término de competição, já começa a ter um pouco de irritabilidade, de desgaste, de algumas questões que acabam influenciando. E é claro que isso tudo está voltado naquele combo que a gente sempre fala que é o mental. A mente vai potencializar a capacidade técnica, a tática e a física. No segundo tempo, Louser deu mais altura à equipe, colocando Bruno Mendes no lugar de Iago Teles. E em uma das bolas cruzadas para a área, o Guarani reclamou de um possível toque na mão de Rodrigo. O árbitro da partida mandou o jogo seguir. A pressão era tanta que aos 29 minutos o Bugre chegou ao empate. Derek recebeu de Gustavo França, girou e chutou no cantinho para deixar tudo igual. O passe encaixado e a batida mandou no fundo do gol. A bola bateu lá dentro e fez um... Antes do apito final, mais uma chance para cada lado. Felipe Mateus parou na rede pelo lado de fora. E Derek viu Gustavo fazer mais uma boa defesa para manter o empate no placar. Enquanto uma torcida foi embora cabisbaixa do Brinco de Ouro, a outra se mostrou ainda mais confiante no acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O mesmo sentimento do torcedor é o nosso aqui também, muito mais nosso aqui, que a gente depende de conquista para que a gente possa alavancar a nossa carreira. Então nós mencionamos isso aqui em outras oportunidades, a gente sente, mas vamos continuar trabalhando, honrando essa instituição essa que me deu a oportunidade de me tornar auxiliar da casa, depois a oportunidade de me tornar treinador de futebol. Aqui, então, eu tenho um respeito, tenho um carinho e a nossa dor é muito maior por essa relação, por essa identificação. O empate aos 29 minutos deixou o Brinco confiante até o final, mas o gostinho que fica é de que o Guarani merecia mais, até porque agora o sonho do acesso ficou ainda mais distante. Na 9ª colocação e a 4 pontos do G4, o Bugre precisa vencer ABC e Atlético Goianiense e ainda torcer por outras combinações de resultados para conquistar o acesso à elite do campeonato nacional. Enquanto tiver possibilidade, a gente vai lutar. E quando não existir possibilidade, a gente também vai honrar essa camisa, essa instituição. Esse é o nosso compromisso. Enquanto eu estiver aqui, nessa cadeira, sendo treinador do Guarani, em momento algum será jogada a toalha. Em respeito à instituição, em respeito ao nosso torcedor, que é o maior patrimônio. Como é que o gol aconteceu? É o seguinte, o João Vitor, ele tinha errado o passe, perdeu a bola, voltou, recuperou, levou meio que na raça, e aí tocou o Gustavo, ele dá uma atrapalhada, o Gustavo França. Veja que o Lucas Silva rola a bola para a entrada da área e o Gustavo França, ele dá uma atrapalhada, mas ele consegue fazer o passe para o Derek, mesmo assim. E o Derek girou, bateu, jogou na rede e marcou o gol do Guarani.
Um gol a 30 minutos, o Guarani tomou a 14 do primeiro tempo. E aí fez esse gol a 30 do segundo tempo. Portanto, mais os acréscimos, tinha tempo de sobra para virar, até porque o time do Criciúma arrefeceu no segundo tempo. Olha que bela batida do Derek. Segundo gol dele no segundo turno. Ele marcou 8 no primeiro turno e tinha feito só 1 no segundo turno. A chamada batida perfeita, a bola bateu no fundo do gol e fez chuá. Vamos analisar, o Tigrão esteve comigo ontem na transmissão pela Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência, inclusive no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo continua lá no YouTube. Se você quiser acompanhar alguns lances, é só entrar lá. Vamos lá, Tigrão, o resultado foi justo? Foi justo, o Guarani correu atrás do resultado no segundo tempo, mas não fez um bom jogo, né? Eu acho que foi uma série de equívocos. Eu não entendi até agora a opção pelo Iago Teles desde o início, né? A gente veio falando a semana toda e o Guarani teve 11 dias entre uma partida e outra, pelo menos 10 dias de treinamento, 9, né? Uma folga antes, uma depois do jogo. E não foi bem, lutou, né? O Iago Teles, jogador esforçado, joga na beirada. Ora ele ficava do lado direito e o João Vitor na esquerda. Em alguns momentos eles invertiam. Vinha o João Vitor para o lado direito e o Iago Teles na esquerda, mas a bola não chegava ao Derek. Não chegava. E também no meio-campo, apesar de ter ido bem o Anderson, mas todos nós esperávamos o Lucas Araújo. Eu, inclusive, falei a respeito disso na nossa programação da rádio ontem. Eu falei, olha, a gente não tem a informação se o Lucas Araújo sentiu, se ele tem um problema estomacal, gastrointestinal, como teve o Isaac, se está indo para o banco só para fazer número, mas ele estava no banco, o Isaac não. Então, se ele levou o Lucas Araújo para o banco e ninguém se pronuncia a respeito, a gente tem que dizer o seguinte, olha, o jogador mais indicado, eu falava isso ontem no nosso Esporte em Debate, o jogador mais indicado para substituir o Matheus Barbosa, que sentiu de última hora e é um jogador importantíssimo, seria o Lucas Araújo. Aí, surpreendentemente, o jogador vai para o banco e vem o Anderson, que é um bom segundo volante, nada de primeiro volante, nada de volante perdigueiro. Tanto é que as chances do Guarani no primeiro tempo foram praticamente todas com ele, chutando de fora, chegando, pisando na área, pegando rebote na cabeça de área ofensiva do Guarani, mas apesar dele ter ido bem, não foi mal não, mas o jogador mais indicado era o Lucas Araújo, e a gente falava muito sobre essa possibilidade do Bruno Mendes, junto com o Derek caindo numa beirada pela ausência do Bruno José, que é o jogador mais importante do time, com o João Vitor do outro lado. Aí vem a surpresa, Iago Teles não rendeu. E o Guarani não teve transição meio-campo-ataque. O Bruninho não jogou bem de novo, não jogou bem. Aí eu fico perguntando o que estava fazendo o Regis no banco, camisa 78 do Guarani. O que estava fazendo o Regis no banco? Se o Guarani ficou ao final da partida, então estou dizendo da opção de início e depois das opções de mexidas, com 6 atacantes. 6 atacantes. Eu não estou exagerando, a conta é essa. 6 atacantes e nenhum meia, tendo um meia no banco. Ah, mas ele não está numa boa fase. Mas, meu Deus, quem que está em boa fase no Guarani? O Bruninho está em boa fase? Então, acho que o Loser, que é competentíssimo, é muito sério, é responsável pela grande campanha que o Guarani fez, ontem se equivocou. Ele é ser humano, tem o direito de errar, e nós estamos aqui para tentar passar aquilo que nós vimos no jogo. E aquilo que eu vi no jogo é, depois de todas as substituições feitas, excesso de flechas e carência de arcos no estoque bugrino. A bola não chegou mais. Teve uma vez que o João Vitor, encerrando, viu, Batista? Esse é o beabá do futebol. Se você está sem meia, você tem que tirar algum jogador que está enfiado lá na frente, 6. Tira 1 ou 2 que tem alguma característica de condução de bola, de transição, traz para entrar com essa bola e para alimentar. Na última vez que o João Vitor veio pela faixa central, dominou e entrou e conduziu e arrastou a bola para frente, o Guarani fez o gol.
né? E o Bruno Mendes, que estava muito próximo de quem fez o gol, que foi o Derek, ele sai um pouquinho e tira 2 jogadores. E aí o Derek fica de mano, tem muita qualidade, matou de costas, virou e fez um golaço. Mas foi muito pouco para o Guarani a gente ver o Matheus Bueno, depois das substituições feitas, como único meio-campista do Guarani, encarnando a função pelo menos de um tripé, de 3 jogadores. Ele não se escondeu, chamou a responsabilidade. Mas quando ele era empurrado um pouco para frente, quem é que vinha armando o time? E você, Batista, na sua narração, falou 500 vezes. Até quando que o Ivan Alvarinho vai fazer passe errado nesse jogo? Sabe por quê? Porque ele vinha junto com o Lucão como os armadores. Então, uma lambança, uma confusão tática e o Criciúma se escondeu do jogo no segundo tempo. Se continua agredindo como na primeira etapa, teria vencido, teria sido pior para o Guarani. Então eu não gostei do que vi e o Guarani não pode, fora um lance de pênalti, que para mim o juiz devia ter dado, e aí houve prejuízo da arbitragem, contra o Guarani, fora isso, nada deve ser reivindicado além do magro, perigoso e frustrante empate de ontem dentro do Brinco. Bom, CH, eu quero te ouvir também a respeito do jogo, mas antes vamos mostrar aqui os lances polêmicos dessa partida. O Guarani reclamou de pênalti, tinha VAR, mas o VAR não foi acionado em um dos lances. É esse aí, ó. Olha lá. A bola bate no braço. Na mão. Não foi nem no braço, bateu na mão, no punho. Bate, olha lá. Olha lá a indicação dele, olha lá. Olha aí, ó. Olha agora, olha agora. Olha lá, desviou, vai desviar. Desviou a trajetória. Olha lá, no punho. Pô, se isso aí não é pênalti. Agora, tem VAR pra quê? Pra ficar comendo biscoito de polvilho e tomando tubaína lá no Rio de Janeiro? O Mike chutou. Olha lá o desvio. A bola toca num primeiro jogador do Criciúma e toca no braço do Rodrigo, zagueiro do time do Criciúma. Pênalti. E pra você, CH? Pênalti. Deu para ver claramente. E olha, é o seguinte, mas a câmera está do lado contrário. Não, a câmera está exatamente do lado em que o lance acontece. Então, claramente, lance de VAR, e o VAR deveria ter dado o pênalti. Você que é muito bem relacionado lá na CBF, dê uma sugestão, quando tiver um lance polêmico, que o VAR não durma, que ele fale pro juiz, ô companheiro, vai lá na casinha. Casinha não é aquele banheirinho antigo, né, que a gente usava quando era Esse criança. É o outro lance, ó. A reclamação do Guarani. Aí não. Aí foi abdômen. Aí não. Aí não houve nada e depois tem um outro, não sei se nós vamos mostrar, em cima do Bruno Mendes. Mas nos prendendo a esse daí, esse normal, acertou a arbitragem. Mas o primeiro, pênalti claro. Claríssimo. Então por que é que o VAR não chama a atenção do juiz e fala assim, ô companheiro, vai lá dar uma olhadinha no monitor, que para nós aqui bateu na mão e a mão não estava colada no corpo, ela estava próxima do corpo, próxima, mas ela desvia a trajetória da bola e aumenta o perímetro do corpo. Olha a sinalização do Mike. Né? O braço está próximo, mas ele não está colado. No momento em que o jogador tenta recolher, a bola bate na mão e desvia sua trajetória, reafirmo, aumentando o perímetro do corpo, portanto, o pênalti. Agora, nem consultar o monitor ele foi. Então, qual é o critério do VAR? Que hora vai, hora não vai, na hora que é para ir não vai, na hora que não é para ir, aí ele vai e faz a lambança. Pode eliminar o VAR. Errar por errar, vamos economizar o dinheiro da CBF e dos clubes. Economiza, deixa só com os 3 trapalhões que estão em campo, 4 com o quarto árbitro, deixa só para eles. Eles colocam uma equipe de 800 caras para apitar um jogo e ninguém vê um negócio desse, então pode parar, pode eliminar o VAR do futebol brasileiro enquanto for essa incompetência exacerbada e até vergonhosa. O lance do Bruno Mendes foi fora da área, portanto não foi pênalti. O Guarani reclamou de falta e realmente houve a falta do Barreto. O Barreto pegou a bola primeiro. Mas não foi lance de VAR. Ô CH, a sua opinião, o que você achou do jogo? Bom, em primeiro lugar, o técnico se equivocou. As escolhas que ele fez não justificaram, o time não pulsou, o time não vibrou, o time não teve organização e não merecia além do empate.
a gente tem que destacar uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. A competência sem a bola de marcação, de disciplina tática do Criciúma. O Criciúma não tem 61 pontos à toa. É um time de um técnico que está lá há muito tempo, mais de 300 dias comandando o time do Criciúma, técnico competente, e tem lá um expediente de marcar primeiro e depois jogar. Faz parte do jogo, não tem nada fora da regra. E o Guarani sabia disso. Então, para você enfrentar um time desse, precisava mais velocidade, mais dinamismo no meio campo. Tigrão falou uma coisa que no segundo tempo aconteceu, que eu estava assistindo, ainda bem que eu estava assistindo. Porque se alguém contasse para mim, com o Regis no banco, ele colocar 5, 6 atacantes, eu não conseguia entender. 6. Definitivamente. Outra coisa, não pôr o Araújo para jogar, se ele não tinha condição, ele não ia para o banco. Colocar nada contra o rapaz, entendeu? Então essas escolhas que ele fez minaram qualquer tipo de possibilidade. Já estava com um monte de problema, né? É problema de todo lado. Jogador machucado, tornozelo, passando mal, tudo bem. A gente sabe que não tem elenco e sem essas peças enfraquece. Agora, as escolhas que ele fez, ele poderia até, e eu não estou falando depois, eu falei antes. Ele poderia até pôr o Valber de zagueiro, colocar o Alvarinho de lateral direito e fazer a dobra com o Diogo Matheus, mas não o Iago de começo. Essa era a última opção e ele fez isso. Ah, mas treinou 11 dias para apresentar isso. Então, Batista, lamentável, o Guarani não mereceu mais do que um empate, foi muito aquém do que todo mundo esperava. E aí, o campeonato deu de presente para o Guarani uma baita oportunidade. Se ganha, vai a 59, não é? Então, infelizmente, o Guarani de novo tropeçou, com todo respeito ao Criciúma, que merece respeito pelo trabalho, mas o Guarani ontem, mais uma vez, tropeçou nas próprias pernas. Vitória com um empate do Criciúma com o Guarani, já foi campeão, então vamos do segundo para baixo, tá? Vitória foi campeão e já subiu. Esses ainda estão brigando por 3 vagas. Mas você tirou o campeão, pô? No caso, para nossa análise, não interessa mais, correto? Ele já subiu e é o campeão. Tá bom. Então, Criciúma, 61, Juventude, 61, Atlético, 61. Aí tem os postulantes a entrar, a roubar, entre aspas, uma vaga lá dos 3. Sport é o quinto, 60, Vila Nova, 58, Novo Horizontino, 57, Mirassol 57, Guarani 57. Então, enquanto o quarto colocado não fizer 63, até os times que têm 57 ainda podem conseguir o acesso. Aqui, dos times postulantes, Guarani tem uma desvantagem, olha, 15 vitórias, está vendo? É o primeiro critério de desempate. Os demais todos estão com vitórias a mais. Sport, Vila Nova e Mirassol, 1 vitória a mais. E o Novo Horizontino, 2 vitórias a mais. Então o Guarani tem toda a possibilidade ainda de conseguir o acesso. Mas agora passa por 2 vitórias. Ele tem que ganhar as 2 e chegar a 63, mas isso não garante nada. Não é assim, ganha as 2 e subiu. Não é assim. Ele tem que fazer 63 e não pode mais de 3 times fazerem os mesmos 63, só que tem confronto direto. E você está correto, porque a chance matemática está aí, né? O Guarani precisava de 7 pontos para brigar. Ele fez um ontem, tem 6 em disputa. Tem ganhado o ABC em casa e ganhado do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Agora, detalhe, o Pegorari, o otimista Pegorari, eu acho que nessa vida a gente tem que ser otimista mesmo, você não pode nunca desistir. Se existe a possibilidade, que o Guarani vá atrás dela. Mas ele desenvolveu um raciocínio muito interessante ontem, no calor da saída do jogo, ao microfone do Vladimir Catarino. Aliás, muito obrigado ao Pegorari, que foi o único peitudo que se prontificou a dar a entrevista. Peitudo. Os demais todos, mas foram orientados a não dar entrevista. Foram orientados. Tinha gente do Guarani falando, vamos. Quer dizer, empurrando os caras pro vestiário. Pegorari... E o Benhur também queria tirar o Pegorari.
Tentou tirar o Pegorari, não. Vou falar. Chamou a responsabilidade. Quando ganha. No momento difícil que você vê. Parabéns. Parabéns ao Pegorari. Parabéns pro Pegorari. É no momento difícil que você vê a qualidade do líder. Na hora que ganha, todo mundo quer botar a cara na telinha, né? Na hora que a torcida tá lá pulpando, todo mundo quer dar o pinote. E quem tá em casa? E quem tá no radinho? E quem quer ouvir alguém, um líder do clube, do grupo de jogadores, para dizer, pô, será o que aconteceu? Dá ainda, o que eles estão pensando? Como que vai ser o ambiente lá embaixo, no vestiário? E o Pegorari desenvolveu nessa entrevista, parabéns Pegorari, ele desenvolveu um raciocínio que tem toda a lógica. Não é provável, é improvável. Mas ele falou, um empate nessa próxima rodada, entre Mirassol e Atlético Goianiense, ele breca esses dois times e o Guarani ganhando as duas ele sobe. Mas não é só esse resultado. O CH tem uma tese interessante também, porque tem mais gente no meio. Mas um empate entre Mirassol e Atlético Goianiense, desses que estão à frente do Guarani, o Guarani ganhando as duas, ele mata os dois. E aí ele tem que ser beneficiado também por alguns resultados, como o do Sport, como do Novo Horizontino, né? Como do Vila Nova, que venham a beneficiá-lo também, e até do próprio Juventude. Mas esse resultado é chave. Esse empate pode... O empate, vou dizer, o jogo. Mirassol o jogo. Mirassol e Atlético Goianiense. O Pegorari falou isso e eu fui na tabela. E fiz a conferência. Se isso acontecer e o Guarani ganhar as duas, esses dois times ele elimina. Primeiro porque o último jogo dele é confronto direto contra o próprio Atlético Goianiense, CH. Ficou improvável, né? Tem que acontecer do Mirassol, Novo Horizontino, Vila Nova. Improvável não. É improvável na minha opinião. Tá certo. Mirassol, Novo Horizontino. Matematicamente não. Matematicamente é possível, mas é improvável acontecer toda essa combinação que eu ia discorrer. Mirassol, Novo Horizontino, Vila Nova, Sport e Atlético Goianiense. É muita coisa junta acontecendo para o Guarani que não faz a parte dele. Esse aqui é o problema. Não faz a parte dele. Eu não cravo, por exemplo, que o Guarani vai ganhar do ABC. Eu assisti a ABC ontem, o jogo inteirinho contra o Juventude. Inteirinho. Aí faz tempo, hein? Faz tempo que, rebaixado, o ABC está dando calor em todo mundo. Porque eu não sei. Mas o trabalho do Agel Fux lá está funcionando. Então, primeiro, o Guarani precisa fazer a parte dele, que eu tenho minhas dúvidas. E segundo, tem uma combinação muito grande. Pode acontecer matematicamente. Futebol não é ciência exata, mas para mim é improvável.